Oiê, eu tô ao vivo? Será que eu tô ao vivo? Joseph Francis. Oh, Joseph. Hi, Joe. How are you? Antônio Carlos Pereira. Sorry to do this because I can't see properly. Antônio Carlos Pereira, thank you to be. Muito obrigada por estar aqui. Edson Aram, muito obrigado. Andréia, muito obrigada por estar aqui. Elza, Ângelo, que legal. Eu não sei por que eu tenho que fazer isso, né? Por que não organiza isso direito? Eu ainda... Bom, eu tô aqui, vou entrar no Facebook, no YouTube também, transmitindo agora. Ok, transmitir agora. Nova simplificada. Ih, negócio de YouTube aqui eu vou te contar, viu? É um negócio. Ednilze, tudo bom? Aaron Cameron. Puxa, are you English? Aaron? Bom, é o seguinte. Tudo bem por aí? Então eu já comecei a live um pouco mais tarde, porque tem gente que pediu para ser um pouco mais tarde. Então, para não ser brutalmente mais tarde, das 7 para as 8, então eu fiz às 7h30, certo? E vamos lá. Vamos ver se eu consigo entrar no bendito... Não é para crianças. Criar stream. Sorry, hein? Webcam. Vamos ver se o YouTube entra também. Porque eu faço uma manobra, né? Eu ponho os dois, eu sou... Quem mais tá aqui? Cotrim Araújo, Carlos Andrade, muito obrigada. Heloísa Araújo Moreira, muito obrigada por estar aqui comigo. Parece que hoje o negócio do YouTube não vai funcionar. Mas não tem problema, não tem problema. Eu não quero fazer uma live muito longa, tá? A menos que o pessoal queira conversar muito e tal. Mas espero que todos tenham tido um bom final de semana. Houve uma certa repercussão de uma das minhas lives, acho que foi a primeira. Fulano foi lá, falou um monte de coisa. Entre elas falou que eu disse... É uma coisa assim impressionante, gente. Que eu disse que eu fui estuprada e gostei. Eu disse agora, eu quero ver aonde ele vai achar que eu disse isso, não é? Para poder provar lá para quem quer que seja. Bom, é claro, ele prova lá para as pessoas que ele consegue manipular, não é? Agora, primeiro, se eu gostasse, não era estupro, não é? Vamos combinar? Primeiro, e nunca falei que fui estuprada, nunca fui. Abusada, sim. E já disse, num tempo em que a gente não podia falar muita coisa, não tinha que engolir meio que a seco, porque os tempos evoluíram. Hoje a mulher tem uma voz ativa, tem o direito de fazer valer a sua palavra, um direito que está sendo minado por uma classe de pessoas, uma classe de, por enquanto, mulheres, não é? Que vão lá, fazem falsas acusações de abuso, disso e daquilo, e depois eu vou fechar esse YouTube aqui que tá me enchendo a paciência. E aí fica em dúvida a palavra de quem é realmente vítima, não é? A coisa está ficando muito complicada, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu martelo nisso e martelo nesta coisa execrável que é fazer uma falsa delação. Seja homem, seja mulher, é execrável. Na minha opinião, é um dos piores crimes. E hoje em dia, vocês homens têm que estar muito atentos para isso. Não é para menos que surgem reações dos homens, reações masculinas, como um estilo de vida. Olha que eu tô falando certinho agora, hein, bem? Estilo de vida migtol, que é, não quero saber de mulher. Mulher é
para recreação. Não quero saber de mulher casar, mulher com filho, não quero saber, sabe? É certo que eles colocam, infelizmente, fazem uma generalização e colocam todas as mulheres na mesma cesta, na mesma cumbuca, o que é no mínimo uma injustiça. Eu não me coloco nesse patamar, eu não sou isso, minhas filhas não são isso porque tiveram o meu exemplo. Eu sempre falo isso. A grande coisa de ser mãe é dar um bom exemplo, e de ser pai é a mesma coisa. Se você dá um bom exemplo, tá ótimo. E se todos nos preocupássemos em dar um bom exemplo para os nossos filhos, nas nossas atitudes, no nosso pensar, principalmente nas atitudes, né? Porque pensar, você pode pensar qualquer coisa. Atitudes éticas, atitudes morais do ponto de vista de aceitação social, né? Se todos nos preocupássemos com isso, nós teríamos uma sociedade melhor, porque uma boa parede se faz com bons tijolos. Uma boa sociedade se faz com boas pessoas, com seres humanos de fato, né? Seres humanos que honram essa condição. Mas existe uma classe atualmente que está ganhando notoriedade, que está fazendo acontecer, que são as pessoas que vão lá e fazem falsas acusações. Ângela, kkk, ok, você tá rindo de mim, bem? Eu, a Lívia, ó, a Sandra Lisboa aí, lindona, Henrique, obrigada por estar aqui, Henrique. Aí, tá vendo, eu me distraio, aí eu não volto lá. Mas essas mulheres, e eu vou falar de mulheres porque é o assunto que eu conheço, porque eu escrevi esse livro aqui, que fala de uma pessoa que está amargando a uma prisão, e não porque eu não acredito que ele seja totalmente inocente, alguma coisa ele deve ter feito. Agora, que tem mulheres que mentiram, mulheres manipuladoras, controladoras, sem um mínimo de moral, sem um mínimo de ética, que foram lá diante de um juiz, diante de um delegado, de uma delegada, diante de um jornalista, e esse jornalista também nunca foi lá pesquisar, né, se era certo, se era errado. Ninguém foi lá pesquisar direito quem era quem que estava falando. E essas pessoas condenaram, estão condenando. Eu não sei como é que foi ainda o julgamento. Olha o meu marido como ele enche a paciência. Darling. Yeah. Tem outro lá também não gosta que eu falo darling. Darling, is doing noises here, look. You are a pain, no? In the ass. Porque o outro lá também não gosta que eu falo darling. Go forth and multiply. Go for and multiply. Yeah, that's true. Yeah. Se é que ele entendeu, né? Então, esse tipo de coisa está acontecendo. Ainda ontem eu postei um caso acontecido na Austrália. O rapaz ficou preso 6 meses, ou o que seja. A motivação dela era material, ela queria ficar com a casa que ele tinha comprado, eles eram noivos. Ela foi lá, acusou de violência doméstica, evidentemente, e de abuso sexual. Ele ficou preso, porque a palavra dela valeu, na Austrália também é por aí. E meses depois fizeram uma melhor investigação, viram que ela caiu em contradições. Sabe contradições? Aquelas contradições que estão no link, sabe, o babaca? Babaca serve é 2 gêneros, né? Ou babacas. Aquelas contradições que aqui, por enquanto, não está valendo muito, mas que vale um bocado quando a investigação é séria. A pessoa cai em contradição, aí a polícia vai lá, peraí, a senhora falou isso aqui e ali a senhora falou outra coisa. A senhora falou isso ali e acolá a senhora falou outra coisa. E aí pega a mulher, sabe o que aconteceu com ela? Prisão. 3 anos. Pouco, eu acho. Teve comentários dizendo que tinha que ser o tempo proporcional ao que seria se houvesse tido um estupro. Concordo. Quanto é um estupro? 6 anos? No Brasil acho que é 6. 10? Depende da violência da coisa. Sem violência é 6. Pelo menos é o que o outro lá tá. E ele tá pagando por pelo menos 3 estupros que de fato não aconteceram.
Ah, eu não sei quem é. Opa, não, é Instagram. Esse é o problema, né? Que eu tô fazendo pelo celular. Então, é muito importante verificar desde o início, quando você está num relacionamento, e isso vai para os nossos amigos aqui principalmente, que estão curtindo não, estão sofrendo uma pressão que a qualquer momento pode ser acusado de estupro. Não depende de quantos anos tem, não depende de muita coisa. Eu, muito antes de pensar em escrever esse livro, lá em Londres, nós tivemos uma desavença com o vizinho de cima, né? Sujeito muito ignorante. Tá certo que ele vai dizer que sou eu ignorante, que era meu marido ignorante, mas pô, ele chegou um dia e falou que a gente estava roubando o sinal de Sky dele, porque o técnico da Sky, quando veio instalar, colocou os dois, como é que chama? Fios lá de sinal numa mesma antena, e ele disse que a antena era dele. Como o Chris sempre teve uma antena na casa, né? Na verdade, eu falei, olha, eu respondi para ele, né? Ele estava alterado, mas eu respondi, olha, eu até onde eu sei, o técnico, eu tenho aqui o comprovante, o técnico da Sky veio e fez esse arranjo. Não, ele estava me acusando de ser pirata. Eu falei, não, a gente não faria uma coisa dessa, nem sei fazer. Foi o sujeito do Sky que fez. Muito bem, esse foi o problema da desavença, não sei o que, não sei quanto. E um dia ele cortou, ao bel prazer, o sinal, ele cortou o fio. Bom, deu probleminha, chama a polícia, papipi, papapá. Um belo dia, eles tinham uma adolescente em casa, um menino de uns 14, 15 anos, e um dia a polícia bate, chovia, bate um casal de policiais na nossa porta. Pois não. Ah, não, porque eu vim avisar o senhor que o senhor não deve mais conversar ou molestar a mocinha de cima. Eu olhei pro Chris e falei, what? Eu falei, como assim? É que um dia, estava chovendo, o Chris deixava o carro na estação de trem e fazia o percurso até em casa. Estava chovendo, ele veio, ele viu a menina que estava indo para o mesmo lugar, que eles moravam em cima da gente, um desses flats que tem muito lá, e o Chris ofereceu uma carona para ela. O Chris estava chovendo. Ela, não. Não tem problema. Ele conhecia essa menina desde que ela tinha 9 anos, 10 anos de idade. Muito bem, ela foi lá, ela contou pro padrasto, pra mãe, e eles chamaram a polícia. E a polícia veio lá, advertiu o Chris que não fizesse isso novamente. Falei, mas eu intervi, falei, mas ofereceu uma carona? De repente, eu me toquei. Isso foi do 2011, 2012. De repente eu me toquei. Eles estão insinuando que o Chris molestou a garota, quando ele simplesmente ofereceu uma carona. Não havia ninguém para testemunhar. Não havia, era chuva e os dois na rua, no lusco-fusco porque já era inverno. Lá, 4 horas da tarde, inverno já está quente, já tá escuro. Aí eu percebi, porque eu vi o policial extremamente constrangido. Policiais na Inglaterra são muitíssimo educados. A moça não abriu a boca. E o rapaz, não, eu acho melhor o senhor não fazer isso. Aí eu percebi, por conta do constrangimento dos policiais, eu percebi que, filhinhas, para com isso nesse Instagram. Pô, as felinhas ficam mandando mensagem no Instagram, faz pum, 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 pum. Para, depois eu vejo. Ninguém tá me vendo, as filhinhas não estão me vendo. Se tivesse vendo, Sofia, Andréia, Joaquim, Marcela Arantes, fica quieta. A Marcela Arantes. Lívia tá aí. A Patty Koenig. Patty Koenig, I think I own you something in English, no? I will do that. Not live, but 5-10 minutes in English, just to update you about the John of God's judgment. I don't know how it is that today.
But anyway. Então eu percebi que, pelo constrangimento dos policiais, que ali vinha a coisa. Eu já tinha a experiência, né? Eu acompanhei o caso Roger Abdelmaci desde o início, desde o início do bullying virtual em maio, final de maio de 2007. Começou lá. Mas ali, nesse momento, era só roubou beijo, tentou paquerar, não sei o quê. A história de estupro foi aparecer depois que a primeira pessoa, a segunda pessoa, foi à Folha de São Paulo e começaram a divulgar. Aí veio, sabe, aquele efeito. A promotoria também usa como técnica de phishing, né? Pescar. Joga lá o problema e aí vem outras, e vem outras, e vem outras. Como o caso do João de Deus, né? Que chegou um monte de denúncias aí e ele está se pagando aí, respondendo por 5 ou 6. Para, menina! Elas continuam mandando no Instagram coisa. Oi, Cida, tudo bom? Oi, Alan, tudo bom? Aí eu falei, e o Cris, como é um mariano cabeça quente, não, porque eu vou fazer o que eu falei. Stop it. Stop it. Melhor ficar quieto. Quando os policiais, sim, ele não vai mais fazer isso, coisa e tal. Aí o Cris percebeu que eu tinha percebido alguma coisa e passou. Mas ele correu o sério risco de ser denunciado por abuso de menor. Ela tinha 14, 15 anos. Por abuso de menor, porque a menininha, 14 aninhos, foi lá mimimi pro padrasto, que ela já sabia, porque o flat era muito pequeno, então eles conversavam, então eles sabiam, ela sabia que havia uma desavença conosco. E ela foi lá e contou. Ele me ofereceu carona, ele fez isso, ele fez isso. Não sei o que ela contou, o policial só veio advertir, porque parece, tudo indica que o policial não acreditou. E esta foi a sorte do senhor Chris Tucker, um homem que na época tinha 60 e poucos anos, que poderia ter ido para a água do bacalhau. Literalmente, bacalhau. Então vocês precisam prestar atenção quando estas mulheres começam a manipular. Às vezes você não sabe, mas ela começa por aí. Quer ver um exemplo? Isso é um exemplo que eu ouvi hoje, que está acontecendo, ou aconteceu há pouco tempo, com um político. Eu não sei quem é. Mas assim, eles estavam num relacionamento e aí a coisa já estava... Era namoro, ele era separado, né? Ela era bem mais nova. Aí ele vinha querendo, sabe? Já estava cansada. Aí ela parecia grávida. Tô grávida. Ah, é? Ah, tá. Dali uns 2 meses, ai, não tô mais. Quando a relação ficava melhor, tem que ficar agora, né? Ali a pouco, grávida de novo. Daí a pouco, grávida de novo. Até que ele confessou a um amigo que estava acontecendo, que ele estava sendo manipulado, né? E estava desesperado, que ele não tinha como sair da relação. Ele não tinha como. Aí esse amigo, muito sábio, né? Falou, faz o seguinte... Quando ela vier outra vez com a história de estar grávida, você fala, que maravilha, eu quero o mesmo filho, tomara que seja menino. Aí, ela caiu do cavalo. Ah, você gosta da ideia? Gosto. Aí ela desengravidou outra vez, porque aí ele queria, né? Aí como ela não estava mesmo grávida... Acabou. Aí em pouco tempo ele percebeu a manobra e se safou. Este se safou. Mas tem uns e outros aí que não conseguiram se safar a tempo. Não. Que foram denunciados. Não. Ou que ficaram assim, ó, na beirinha. Tá aqui o precipício. Já estava por um triz para ser denunciado. Porque afinal a fulana já tinha feito isso. Com o doutor, né? Por que não faria com ele? Não é mesmo? Eu, pelo menos eu conheço, levou tempo, viu, para conseguir sair da manobra. E a manobra começava, nesse caso, assim. Primeiro mostro que é rica. Ah, tá vendo? Eu sou rica. Só que deram golpe em mim. E aí o meu sócio,
golpe. E agora eu tô pobre. E aí o cara, sempre um sujeito com dinheiro, com algum poder financeiro, né? Tá bom, então eu pago aqui. Eu pago para você, não tem problema, imagina, um cavalheiro, paga aqui, paga ali, paga ali. Quando ele vai ver, ela está decidindo a cor da camisa que ele tem que usar. Ah, essa camisa eu não gosto. Camiseta nem pensar. Camiseta regata, dá um escândalo. Ah? E quando ele vai ver, ele não tá gastando o dinheiro dele com ela. Tá preso numa relação que não consegue sair. Ah, porque normalmente as manipuladoras, viu? São algumas dicas, eu vou começar uma série disso. Elas são ciumentas. Sabia? É. Elas têm ciúme. Elas têm ciúme de qualquer coisa que chegue perto do objeto da paixão dela no momento. E não vê, tem umas e outras aí que não vê nem... como é que eu posso dizer? Fulana é casada e tem casos, os filhos vêm e vai. Vai dando golpes pra lá e pra cá, em cima desse, em cima daquele. Agora, se o cara não tiver dinheiro, ela dispensa logo. Não fica muito tempo, não. E tem ciúme. Opa! O sujeito fica desesperado, porque ela controla. Normalmente são pessoas controladoras. São pessoas que também não percebe aí, vê você aí, olha do lado aí, como é que você tá. Não tem um risquinho. Por um risquinho ela faz um escândalo. E chora. Vai na imprensa e chora. Tem um aí que falou. Eu não posso contar a circunstância que eu sei isso, mas falou. Eu choro a hora que eu quiser. Eu choro para a imprensa, eu choro. Eu sou uma atriz, eu choro mesmo. Hã? Você conhece alguém assim? Você conhece bem? Toma cuidado, viu? Outra coisa, outra característica. Boquinhas, sorrisinhos no começo, viu? No começo ela é boa. Nossa, você vai ficar de 4. Ela é boa em tudo. Em todas as instâncias. É uma beleza de pessoa. E você vai, né? Principalmente naquele departamento ali. Meu Deus do céu, dá de 10-0. Sabe aquela coisa assim, aquilo que você não faz com a tua mulher, comigo você faz. É tanta baixaria que eu tô sabendo, que eu juro que eu tenho vergonha de falar. Não vou entrar em detalhes não, porque também não preciso. Eu só tô avisando você, moço, que tá aí com essa menina cabrostinha, toda bonitinha, que vem e faz os favorzinhos, não sei o que. Os favores sexuais são todos e mais um tanto, se você pensar. E você vai, né? Vai ficando, porque às vezes a cabeça aqui não funciona também. Esta cabeça não funciona também. E você vai ficando, e quando você vai ver, pumba! Você está... Só falta colocar a coleira aqui, ó. A coleira virtual existe. Põe a coleira e te leva onde ela quer. E também te dispensa quando ela quer. Mas depois que você gastou um monte de dinheiro, né? Depois que ela te passou a perna nos negócios, depois que ela te enganou de tudo quanto foi jeito, com outros e outras. Bom, cada um anda de bicicleta do jeito que bem entendeu. Não tem nada a ver com isso. Mas que põe uma pitadinha de alguma coisa, uma pimentinha, né, para variar. Então, essa é a sina de quem se envolve com mulheres que são capazes de fazer essa coisa. E ela vai lá no delegado e vai chorar, viu? Opa! O negócio aconteceu 10 anos atrás, mas ela vai chorar como se tivesse sido ontem. Eu tenho esse trauma. Filha da mãe. Sem vergonha. Mas olha aqui. O problema de algumas outras aí é que
às vezes, na vidinha delas, aparece uma velhinha de cabelo branco de óculos vermelho metida besta, que chama o marido de darling. Ele vai falar alguma coisa. Não falou. Aqui eu tenho um problema, porque o meu cachorro é Dali. Sabe o Salvador Dali? Lá eles falam Dali. Seria Dali aqui, mas lá é Dali. Dali. Foi a filha do Chris que pôs o nome Dali. Então, às vezes eu falo Dali, ele pensa que eu tô falando darling, mas não. Bom, eu não vou me estender muito. Quanto tempo que temos aqui já? Alguém quer perguntar alguma coisa? Regata? Sim, regata é perdido bem, é. Não, de jeito nenhum. Não gosta? Não gosta. Aí o outro faz desaforo, faz regata. Põe regata pra fazer desaforo. Quando consegue brigar, né? Porque normalmente você não consegue brigar. Ela briga. Ela briga, porque ela manda, ela controla. A falta de respeito é total com o fulano, com o amante, com os filhos, com o outro amante. Ética nível 0. E tem seguidor, tem gente que aplaude, tem gente que fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Tá nós. É uma coisa. Mas deixa estar. A casa vai cair e não vai demorar, viu? Se tiver capanga para contratar, para matar a velhinha de óculos vermelhos, já pode contratando, porque a coisa vai pegar. Aqui a Helena está falando, profissa em diploma de mestrado, doutorado nas coisas. Algumas fizeram MBA. E não é só o amante, o namorado, o marido. O marido, então, se tiver ainda, né? É 0 a máxima esquerda. Nada para respeitar. Mas ele é pai do filho. Que filho, que? Não respeita nada. Isso é imoral? Eu acho que é. Eu acho que é imoral. É crime? Não. Mas quando essa pessoa vai lá e acusa alguém porque ele me estuprou, pelo amor de Deus, tem que pensar 2 vezes antes de acreditar nela. E você que está aí perto de uma, pensa 2 vezes o que você está fazendo. Se safa disso. Gente de bem não tenta controlar o outro, briga até. Não é dizer que né? Aqui, por exemplo, às vezes eu pego o controle remoto e é meu e tá acabado. Mas se precisar, eu tenho que dar. Vai fazer o quê? Eu não quero conviver com esse homem? Então o controle tem que ser negociado. Eu não tenho que... Se eu tomar decisões unilaterais, ele não vai ficar chateado? Hoje, por exemplo, deu um pega pra capar aqui, porque ele achou... Aqui temos também o problema da língua, né? Que às vezes ele não entende o que eu falo, às vezes eu não explico direito em inglês. Achou que eu tinha tomado uma decisão unilateral, meu Deus do céu. Deu DR. Mas depois deu tudo certo. Deu tudo certo, viu? Então, presta atenção. Não, você aí que vai cair numa raspela, como é que fala isso? Dessas, e amanhã vai se queixar, amanhã você me gritou. Pera um pouquinho, eu acho legítimo movimentos, estilos de vida, que infelizmente são legítimos, são reações. Eles não gostam que falem que é um movimento, mas vai se tornar um movimento, porque a coisa está saindo do controle. Esse mulherio está abusando. Quando eu falo mulherio, é pejorativo e refere-se a esse tipo de mulher. Sem vergonha. Aí lá vem eu com aquela palavra. Gente, como é que eu faço? Em vez de locupleta, o que eu falo? Que se locupleta, que se... não, essa seria pornográfica falar, ué. Que se satisfaz na miséria dos outros. É claro que eu tenho as minhas crenças, eu tenho eu trabalho a minha espiritualidade
de uma certa forma, que não vem ao caso, e eu acredito que sim, aqui você faz, aqui você paga. Então que vai vir uma penalidade, vai. E as pessoas que estão ao redor dessa que vai sofrer a penalidade, vão sofrer também. Mas, como representante de um corpo social, como cidadã, eu não vou ficar quieta. E eu estou tomando as providências cabíveis. Esse tipo de reinado tem que acabar. Seja a rainha do norte, seja a rainha do sul, c'est fini. Acabou. Não pode fazer isso. Não pode incentivar outras a fazer isso. Porque eu ia falar, eu não falei, não controla só namorados, maridos, filhos, controla também as amigas. A-Z-M-I-G-A, as amigas todas, as amigas todas, controla também. Forma grupo. Diz pro grupo como é que tem que ser. E às vezes vai assim, às vezes a tática de manobra do fulano, que você tá sofrendo aí, é assim, subliminar. Eu ia falar outra palavra bem mais complicada, subterrícia, agora não, bem. É assim, muito cheio de charme, entendeu? Vai, concorda, dá uma risadinha, volta, joga um pouquinho, dá uma recuada, tal. Quando ele vai ver, ou quando as amigas vai ver, já tá tudo ali. Quando foi ver, tem uma aí que falou que ia fazer um livro com o grupo, não sei o quê. De repente ela apareceu com o livro dela. Uma história feia, 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 feia. A ideia não partiu dela. E tem coisa na justiça até. Coisa feia. Coisa feia trair as pessoas desse jeito. Coisa feia ser traíra. É muito, muito complicado isso. Olha, é bom, viu? Não que eu seja uma santa. Longe disso. Não que eu não tenha que tomar um remedinho para ajudar a dormir. Pô, longe disso. Um antidepressivo basiquinho assim, né? Ainda sofrendo de consequências de menopausa. Mas tem gente aí que o travesseiro queima. Porque agora começaram a pagar. E está sendo devagar. E tem que ser devagar. Eu acredito numa força, numa energia inteligente que conduz as coisas da forma que elas precisam ser conduzidas. Né? Todos os dias, todas as semanas, eu não vou exagerar, né? Já falei 1 milhão de vezes que não é para exagerar, Ângela. Todas as semanas eu ganho novos aliados. Né? Gente que está cansada de ver baixaria. E agora? Eu não tô brincando. E não é dizer que eu quero vingança, porque eu não tenho do que me vingar. Mas é que eu vi, pesquisei, registrei injustiças. E tenho visto mais. Vocês não sabem isso, vou revelar no próximo capítulo, no próximo episódio, não, no próximo livro, né? Que eu quero que fique registrado. Se comprou, comprou, se vendeu, vendeu, se não vendeu, não vendeu. Não quero nem saber. Quem quiser e tiver curiosidade para saber o que correu por trás de pelo menos esse escândalo, e o próximo livro provavelmente vai abranger outros escândalos muito semelhantes no modus operandi, na forma como começaram com essas manipulaçõezinhas assim do dia a dia. Às vezes começa no café da manhã, você não está nem percebendo. Elas vão falar mais disso. Deixa eu ver aqui. Luiz Caldeira, Nelson Jesus. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa. Só aqui tá, a Ednilza tá falando que é verdade. Você vê gente assim todos os dias, Ednilza. Apanharam demais e cantaram. Não, aí já rolou o Maurício Miguel tá falando verdade, Ângela. Você sabe, mãe, você sabe de algumas coisinhas, né, Maurício? Algumas coisinhas você conhece. E você tome cuidado também.
Então, gente, ó, presente a Sandra Lisboa, bonitinha. Eu não te conheço, mas eu te gosto. Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui hoje e eu volto na quarta-feira, tá bom? Não vou dizer que volto amanhã, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, inclusive pertinente a esse assunto. Então, eu vou voltar na quarta-feira com esse mesmo tema, como agem as mulheres. Eu vou contar mais historinhas que eu sei, tá? E com esse alerta, você aí que tá próximo, num relacionamento meio esquisito, presta atenção, viu? Presta atenção porque a fórmula é sempre a mesma. A fórmula é sempre a mesma, Cida Freitas. Se a gente prestar atenção nos fatos reais e como eles ultimamente estão sendo contados, a gente começa a desconfiar de todas as histórias. É esse o problema, Cida. É esse o problema. E eu, infelizmente, mas pertinentemente, sou motopropulsor desta terrível realidade. As histórias verdadeiras entram em dúvida, porque é tanta mentirosa. E neste caso aqui, e em outros casos que você conhece bem, é tanta sem vergonhice, tanta mentira, que... What, darling? Food in less than 10 minutes. Less than 10 minutes. All right. O darling. O outro lá não gosta que eu falo darling. O darling está dizendo que em 10 minutes food is ready. Em 10 minutos a comida está pronta. Aqui a gente joga a 4 mãos, entendeu? Eu temperei, eu fiz, ele pôs no forno e tal. Aí quando vai para a mesa ele diz que foi ele que fez. E aí eu deixo ele pensar que eu acredito que foi ele que fez e così andiamo. E assim andamos. É isso mesmo, Cida. O problema é isso. Você passa a olhar as acusações de um filtro, né? Você põe um filtro nisso. E era um privilégio tão importante, conquistado. Eu ainda acho que é um privilégio. Esta lei Maria da Penha. Mas está sendo abusada. Está sendo abusada. A dona Maria da Penha, que me desculpe, mas a senhora está dando nome a uma lei que está sendo abusada, uma lei que vai ter que ser revista, porque não pode ser desse jeito. Não pode. Tem gente que está abusando desse direito. No caso Abdelmaci, ficou claro. Claro que eu não tenho como provar isso, mas quem sabe, né? Um investigador um pouquinho mais... com um pouco mais de boa vontade, note que houve 5, 6, 7, 8 denúncias. Beijo, amasso, tentou me beijar, papapá, papapá. Em outros 10 dias, mais 10 dias, já eram 33 denúncias. E aí apareceram os casos de... Contra o Roger eu tô falando, né? Os casos de... estupro. O primeiro caso de estupro que apareceu é uma mentira deslavada. Tá no meu livro, a mulher era apaixonada por ele. Teve um caso, né, intenso com ele. Deixou várias fotos e bilhetes, carta de amor de 4 páginas, não uma nem duas, 4 páginas, falando o quanto que se apaixonou por ele. Ele foi cafajeste? Foi. A gente lê a carta, está publicada no meu livro, a gente lê a carta, você fica com dó da pessoa, daquela coitada, daquela boba. No caso, ele foi manipulador. Mas isso não é crime, pelo amor de Deus. Quando eu digo para vocês, tomem cuidado com mulheres que manipulam, blá, não é porque uma manipulação em si é crime. Ela, claro, ela é uma psicopata para fazer isso. Tem que ser psicopata. A pessoa que ri e chora em 5 minutos e chora para quem quiser, diz que vai chorar, aparece em vários vídeos chorando, aparece na televisão chorando por um assunto que aconteceu 20 anos atrás. Ela tem a santa paciência. Vá tomar banho, vá. Pensa que é o quê?
esse showzinho indecente que fizeram. Agora, é pecado? Pecado, sei lá, do ponto de vista divino deve ser. Mas é crime. É crime ser manipuladora? Não. Você que é tonto, que está sendo manipulado, você que tome conta da tua vida. Agora, quando você usa o seu poder de manipulação, ou você, senhora sem vergonha, e vai na televisão, leva outras pessoas, convence o outro a dar... o que você... A fulana entrou no grupo, né? 2 horas depois, a outra liga para ela. O que aconteceu com você? Aí ela nem tinha muito o que falar. É que meus filhos, eles são assim, assado. Eu fiz lá uma mulher doidinha, coitada, né? Depressiva. Então você não pode dar uma entrevista no Fantástico, porque a gente está precisando do Fantástico, quer caras novas, e pipipi, papapá. Aí ela saiu no Fantástico 2014. Tá lá até hoje o nome dela. Eu conversei pessoalmente com ela, porque eu já falei, né? Eu tô conversando com as pessoas agora, aquelas que querem falar alguma coisa comigo. Porque no primeiro volume eu não fiz isso. Eu só usei o que elas falaram na imprensa. Essa eu conversei pessoalmente. Ela não sabe do que ela acusou o Roger. Porque os meus filhos, eles têm problemas. E eu acho, mas como é que ele ia fazer os problemas? Como... mas eu acho, porque eu acordei e ele estava ali, o marido e ela, né? E ele passou a mão na minha testa assim. E esse é o abuso? Não, eu não acusei ele de abuso, eu não podia fazer isso. Eu tenho isso. Ela falou para mim. Eu não podia falar que ele tinha me abusado, porque eu não posso fazer uma coisa dessa. Mas, just in case, ela acusou ele de ter desviado, ou vendido, alugado, eu não sei. Comercializado, enfim, 9 embriões dela. Primeiro ela falou 18 para mim. Não, era 18 óvulos, mas em 97, fulana, não tinha congelamento de óvulos. Como é que ele ia fazer para pegar 18? Não, foi embrião. Foi embrião. 9. 9, você conseguiu, em 2 tentativas, congelar 9 embriões? Não, você assinou o papel? Não, ele falou que ia congelar. Ele falou que ia congelar? E aí meu marido foi lá e o segurança não deixou ele entrar. E o segurança não deixou ele entrar? Desde quando isso? Uma conversa mal contada. Eba! Bom, agora eu falei, né? A Cida, uma acusadora, recebia presentes dele. Do João de Deus. É mesmo. Mas do Roger também várias que recebiam presentes. Sabe por que elas recebiam presentes? Porque eram namoradas dele. Muitos dos casos que falam ali são consensuais. Darling, give me a kiss. Say hello to my people, darling. Hello to my people, darling. No, darling, put your face there. Look, the camera is here, you know? What do I have to say? What do I have to say? You have to say... I have to say what? Hello, people. Hello, people. Darling. Darling. Para. Para. He wants me to para. Puta que pariu. Não! É o que ele sabe de português. Qualquer dia ele vai dar umas lições de português para todo mundo. Gente, agora eu tô com fome. Isso faz tanto mal às vítimas reais que inclusive são deixadas de lado por geralmente essas coisas, porque geralmente essas coisas dão retorno, claro. Então, o que estamos vivendo hoje em dia é um absurdo social. Absurdo. Que está, darling, que está acontecendo não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Bom, gente, beijo. Helena sent a heart to you, darling. How beautiful. Beijo. 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 Perfectly beijo. Pronto. Eu acho que ele quer que eu vá embora. Eu sou controlada pelo marido também, pelo amor de Deus. O bicho aqui sabe manipular e sabe controlar. E eu aqui, de vez em quando, falo, chega, stop it, enough, ok? Gente, beijo.
Até quarta, tá bom? Ou em qualquer edição extraordinária, a qualquer momento, tá bom? Bye, bye. Olha ele, ó. Come on, come on. Ah, pentelho chato. Mala Londrina. Bye, bye. Até lá. Oh dear. Oh, dear. I'm in despair.